Terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 3 de agosto de 2021. Evangelho conforme Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 36. Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Quando Pedro, cheio de audácia, avança sobre o mar, os seus passos vacilaram, mas o seu amor foi reforçado. Os seus pés começaram a afundar, mas ele agarra-se à mão de Cristo. Quando sente as ondas abrirem-se, apoia na fé. Perturbado pela tempestade, tranquiliza-se no seu amor pelo Salvador. Pedro anda sobre o mar, levado pelo amor e não pelos pés. Ele não vê por onde caminha, vê apenas o vestígio dos passos daquele que ama. Do barco, onde ele, Pedro, estava seguro, viu o Mestre, e, guiado pelo amor, ele entra no mar. Já não vê apenas o mar, mas sim Jesus. Porém, quando sente a força do vento e também a tempestade se aproximando, o temor começa a diminuir-lhe a fé, e a água então abre-se sob os seus pés. Enfraquecendo a fé, a água enfraquece como ela. Pedro então grita: "Salva-me, Senhor!" Imediatamente, como faz com cada um de nós, Jesus estende a mão e, segurando a mão de Pedro, diz: "Homem de pouca fé, por que duvidaste? Tens tão pouca fé que não foi possível continuar a caminhada para chegar até mim? Porque não tiveste
a fé necessária para chegar ao fim da caminhada. É importante que daqui para diante, só esta fé poderá te sustentar sobre as ondas que agitam a vida. Meu irmão e minha irmã, Pedro duvida um momento. Ele está prestes a morrer, mas salva-se invocando o Senhor e nosso Mestre Jesus. Também este mundo é um mar onde o demônio agita as águas e as tentações multiplicam os naufrágios. Só poderemos salvar-nos gritando pelo Salvador, que então estenderá a mão para nos levantar e nos agarrar. Por isso, precisamos invocar nosso Senhor Jesus Cristo incessantemente.